E aí pessoal, aqui é Alberto Delislo e vocês pediram, e a gente vai ter mais uma análise psicológica de Rick and Morty. E hoje eu vou te falar o seguinte, se vocês assistirem, continuarem dando view, curtida, eu continuo gravando, beleza? E hoje vamos falar da inteligência de Rick, Beth e levantaremos uma questão muito importante. Será que a inteligência é uma característica genética? Ou seja, que pais inteligentes têm filhos inteligentes? Ou será que não? Então assiste o vídeo até o final, que hoje a gente vai tirar essa dúvida de uma vez por todas. Mas antes de entrarmos na análise propriamente dita, vamos lembrar aqui o momento exato em que Rick e Beth conversam sobre suas semelhanças e diferenças. Isso vai acontecer no 9º episódio da 3ª temporada, chamado de O ABC da Beth. Rick deixa claro que Beth é como ele e logo em seguida ressalta a inteligência da filha, o que demonstra que essa é uma característica que eles compartilham, assim como os benefícios e malefícios que uma alta inteligência carrega consigo. É claro que pode soar estranho dizer que Beth é inteligente usando como parâmetro o próprio Rick. Afinal, como já falamos em outros vídeos, no desenho Rick é o ser mais inteligente de todo o universo. E não tem nada que se compare a ele. Mas isso não exclui o fato de Beth também ter características de alguém muito inteligente. E vale lembrar que estamos chamando de inteligência aquilo que no senso comum receberia o nome de capacidade mental. Trata-se da nossa habilidade para raciocinar, memorizar, compreender ideias, relacionar conceitos e pensar de forma rápida e efetiva. Uma vez que o ser humano varia em suas características, inclusive na maneira como seus cérebros trabalham, é possível identificar que alguns indivíduos possuem mais facilidade e que raciocinam com mais eficiência do que outros, o que certamente é visto em Rick. Você pode entender um pouco mais sobre isso no vídeo que fizemos sobre como ser inteligente te deixa triste, no qual também explicamos o que é QI para psicologia. Então ficaram duas perguntas. A inteligência genética? E se for o caso, por que Beth não é tão inteligente quanto Rick? Começando pela primeira questão, podemos dizer que a inteligência possui sim um forte componente genético. Mas o que exatamente isso quer dizer? Quer dizer que no DNA de cada um de nós existe uma espécie de receita para montar o nosso corpo. Acontece que os trechos do DNA vão variar de uma pessoa para outra. Para você visualizar melhor, pensa o seguinte, é como se todo ser humano tivesse genes com instruções para fazer cabelo. Mas alguns possuem versões que indicam que o cabelo vai ser mais liso, outros possuem versões que levam o cabelo a ser mais cacheado, e tem aqueles com versões que aumentam as chances de ficar calvo depois dos 30 anos de idade. E isso também acontece em relação ao nosso cérebro. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Existem pessoas com genes que favorecem que os indivíduos tenham redes neurais mais rápidas, mais ou menos conexões cerebrais e assim por diante. Ok, mas na prática, o que isso quer dizer em termos de semelhança genética e inteligência? Bom, as pesquisas têm encontrado que quanto mais parecidos são os indivíduos em termos genéticos, mais parecidos eles são em termos de inteligência. Pense por um minuto, quais são os indivíduos que mais se assemelham em termos genéticos? Nossa tendência é imaginar que são pais e filhos, ou irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, mas há indivíduos que são ainda mais parecidos. Na verdade, eles são clones. Os irmãos gêmeos univitelinos, que são conhecidos como gêmeos idênticos. Esses gêmeos compartilham 100% dos genes. Então não é surpresa nenhuma que eles são os indivíduos com maior semelhança quanto à inteligência. Em Rick and Morty, existe uma outra classe de indivíduos que compartilham 100% dos genes, que são os clones e as versões dos personagens de outros universos. E não é à toa que todos os Ricks de todas as dimensões sejam muito inteligentes. Eles possuem o mesmo genoma, que levou à construção de um cérebro brilhante em todos os universos. E isso quer dizer que, se dois indivíduos compartilham uma fração considerável das variantes dos seus genes, e nós sabemos que um deles tem QI alto, as chances são grandes de o outro também ter um QI alto. E quanto menos os indivíduos se assemelham geneticamente, menores são as correlações entre seus QIs, como mostra esse gráfico, tirado do livro Genética do Comportamento.
Nele nós percebemos que, depois dos gêmeos univitelinos, aqueles que mais se parecem são os gêmeos bivitelinos. Em seguida, os parentes de primeiro grau, parentes de segundo grau, de terceiro grau, e não são encontradas relações entre indivíduos não aparentados. Isso quer dizer que são bem escassas as chances de você analisar dois indivíduos ao acaso na população e eles se assemelharem em termos de QI. Mas dizer que sabemos que os genes estão associados com a inteligência não quer dizer que conhecemos todos os genes e todas as interações que vão fazer com que os indivíduos sejam mais ou menos inteligentes. Um exemplo bem claro disso vem de um estudo de 2013, que foi publicado na prestigiosa revista Science e teve aproximadamente 190 autores. Foi uma pesquisa enorme com mais de 120 mil participantes. E ela buscou identificar versões de genes e associar essas versões a anos de escolarização. Tudo bem, escolarização não é o mesmo que inteligência, mas as duas coisas tendem a estar relacionadas. E esse trabalho que estamos trazendo pode ser muito, mas muito ilustrativo para os nossos propósitos. Mas vamos lá, qual que foi o resultado? Os pesquisadores concluíram que as variantes genéticas só ajudavam a explicar pouquíssimo do fenômeno que eles queriam entender. Bom, nós sabemos que as pessoas variam em níveis de escolaridade. E o motivo para isso é uma soma de causas que vão levar a toda essa multiplicidade que é observada. Os genes analisados nesse estudo gigantesco respondiam por apenas 2% da explicação da variação observada nos participantes. Ou seja, analisando apenas a genética de um grupo, os pesquisadores não conseguiriam deduzir o quão diferente é essa população em termos de anos educacionais, porque a genética sozinha fornece poucos dados. E tudo isso se torna ainda mais complexo quando consideramos que múltiplos genes interagem uns com os outros de forma a resultar na nossa inteligência. E, obviamente, não podemos descartar a influência de nossas experiências, principalmente as que vivemos na infância, como nutrição, privação de sono, estresse, escolarização e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Nesse ponto vale perceber como que pais e filhos podem se assemelhar em inteligência não apenas devido a um fator, mas a vários. Os filhos herdam de cada pai cerca de 50% dos genes, mas eles também herdam o ambiente familiar, o nível socioeconômico, além de que muito do conhecimento de mundo da criança é fornecido pelos pais. E sem contar que os pais tentam fazer com que os filhos estudem pelo menos até o grau de escolaridade que eles tiveram a oportunidade de cursar. Então pais e filhos se assemelham não apenas por causa da genética, mas também por toda a história de vida. O que as evidências apontam é que existe um componente da inteligência que chamamos de inteligência fluida. E ele diz respeito à nossa capacidade de lidar com problemas novos de maneira flexível e rápida. Mas tem também inteligência cristalizada, que se trata do conhecimento acumulado. Aparentemente, a inteligência fluida tem mais influência da genética, enquanto a inteligência cristalizada é muito explicada pela escolarização e pela exposição a ambientes estimulantes. E voltando ao episódio, Beth compartilha cerca de 50% de seus genes com Rick, o que aumenta as chances de ela ser muito inteligente. Mas vai lembrar que não é só isso, já que ela teve contato com o pai por toda a sua vida, mesmo que em alguns momentos o contato tenha sido esporádico. Ou seja, é provável que se Beth fosse criada por uma pessoa com menos conhecimentos do que Rick, ela não seria tão inteligente quanto ela é. E podemos até mesmo supor que caso Rick tivesse sido mais presente e ensinado ainda mais a sua filha, seu potencial seria ainda maior. E nesse ponto você pode perguntar, é por isso que Beth não é tão inteligente quanto Rick? Bom, é lógico que se tratando de ficção, a causa é simplesmente a criação dos roteiristas. Mas o que sabemos é que filhos de pessoas com QI muito alto tendem a ter um QI menor que o dos pais. E isso acontece por um fenômeno chamado de regressão à média. Pense o seguinte, a maior parte dos eventos que observamos ocorrem com uma frequência média. E são poucas as vezes em que a frequência se torna muito baixa ou muito alta. Imagina um atleta, por exemplo, que em um ano teve um desempenho extremamente alto quando comparado ao que ele costumava ter. A tendência é, claro, que no ano seguinte seu desempenho regresse à média e que ele volte ao desempenho que ele sempre teve.
A mesma coisa se dá com características dentro de um grupo. Por exemplo, pessoas muito altas, com mais de 2 metros de altura, são extremamente raras na população. É provável que o filho de alguém com 2 metros se aproxime mais da média de altura da população do que do pai, apesar de ainda ser alguém alto. E o mesmo acontece com a inteligência. Filhos de pessoas com QI muito alto, por exemplo 140, têm grandes chances de também ter um QI alto, mas é comum que esse QI seja menor que o dos pais. Como já tratamos no vídeo sobre o QI do Rick, a inteligência dele é muito fora da curva. Logo, seria improvável que seus descendentes mantivessem o mesmo padrão. Inclusive, o fenômeno de regressão à média ficou evidente nos netos de Rick, já que Morty e Summer aparentam ter inteligência dentro da média. Mas é claro que temos que considerar que, para formar os dois, os genes de Beth se misturaram, é claro, com os genes de Jerry. Ou seja, a inteligência tem sim forte influência genética, mas não podemos desconsiderar a interação que os genes têm com o ambiente. Logo, Beth é inteligente não só porque é filha de Rick, mas também por toda a sua experiência de vida. Em suma, filhos de pessoas inteligentes tendem também a ser muito inteligentes, mas filhos de pessoas geniais, apesar de poderem ter um QI alto, nem sempre terão o mesmo destino de fazer algo brilhante. A genialidade exige que o indivíduo ganhe simultaneamente na loteria dos genes e na loteria do ambiente. E é por isso que vemos poucos gênios andando por aí. E você, o que acha dessas análises envolvendo a inteligência, o QI de Rick e da sua filha Beth? Quer sugerir um tema? Deixe aí nos comentários. Agora, se você quiser apoiar nosso projeto, conversar diretamente comigo no Telegram, aí tem que virar apoiador. Só clicar no link da descrição e até o próximo vídeo.